Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. A gente conversa com ele aqui, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualiza então para a gente o que vem aí de prioridade na agenda da Rosa Riscala hoje. Bom dia. Bom dia, Débora. Contrariando aí as expectativas, né, o presidente do Fed, o Jerome Powell, não falou uma palavra sequer sobre política monetária no evento que ele participou ontem à noite. Transferiu aí todo o foco dos investidores lá para sexta-feira, quando vai sair o PCI de setembro, né, o indicador de inflação preferido do Banco Central americano. Os investidores aí passaram o pregão de ontem, aí, temendo que o Powell repetisse, né, os comentários inconclusivos que ele deu um mês atrás, quando apontou aí que a política monetária não estava num curso pré-definido e não havia uma garantia de corte em dezembro. Essa ansiedade e cautela dos mercados serviu aí como um pretexto para os investidores promoverem aí uma onda de realização de lucros nas bolsas, né, com os índices em Wall Street interrompendo ontem aí uma sequência de 5 pregões em alta e o Ibovespa também recuando depois de cravar recorde lá nos 159 mil pontos. Mas como o Powell não disse uma só palavra sobre a postura a ser assumida aí no curtíssimo prazo pelo Fed, o mercado aí deve se sentir mais livre hoje, talvez para avançar nessa aposta de uma flexibilização monetária também na reunião da semana que vem. E o levantamento do CME Group, né, está mostrando aí que as apostas de um corte adicional de 0,25 ponto percentual no juro americano neste mês continuam firmes, aí com 88% das apostas, Débora. Pois é, e a gente precisa, né, seguir acompanhando, inclusive, essas apostas também, porque automaticamente impactam no mercado. Agora, já que o Powell não abriu esse jogo nessa segunda-feira, o que o investidor deve ficar atento na agenda dessa terça? Porque a gente também tem a recuperação do ritmo da divulgação de dados por lá, né? Lá e aqui também no Brasil, né, Theo? Pois é, tá todo mundo esperando o dado lá, mas a verdade é que hoje a agenda nos Estados Unidos está vazia, né? O único evento que merece alguma atenção por lá é a fala da vice-presidente de supervisão do Fed, a Michelle Bowman, que vai fazer uma declaração no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara ao meio-dia pelo horário de Brasília. Porém, ela também não deve falar sobre política monetária porque os membros do Fed já entraram no período de silêncio por causa da reunião da próxima semana. Na Europa, né, saiu agora cedo o dado preliminar de inflação ao consumidor na zona do euro, né, o CPI subiu 2,2% em novembro, na comparação anual, depois de marcar 2,1% em outubro. Também na zona do euro, foi divulgada a taxa de desemprego, que se manteve em 6,4% em outubro. Na Ásia, né, a expectativa é para os dados que saem hoje à noite, lá no Japão e na China, vão divulgar novos dados de atividade, os chamados PMIs compostos, aí, medidos pela S&P Global em novembro. E aqui no Brasil, o destaque dessa terça-feira fica por conta da produção industrial de outubro, que o IBGE divulga daqui a pouco às 9 da manhã. A expectativa dos economistas é de alta aí de 0,3% em outubro em relação a setembro, após uma queda de 0,4% no mês anterior. O resultado aí deve ser puxado principalmente pelo desempenho positivo da indústria extrativa. As projeções variam aí desde um recuo de 0,1% até expansão de 1,5%. Na comparação anual, a produção deve crescer 0,2% após uma alta de 2% em setembro. As estimativas também estão variando bastante, desde queda de 0,5% até alta de 1,8%. Também hoje, a mineradora Vale realiza o seu Dia do Investidor, a partir das 10 da manhã, pelo horário de Brasília, né? O evento acontece lá em Londres, mas vai ter transmissão ao vivo pela internet. E fora a agenda do dia, né, o mercado segue teimando com ele, Gabriel Gallipo. Ontem, pela segunda vez em menos de uma semana, o presidente do Banco Central aí afirmou que o Copom pode até voltar a subir os juros se for preciso. Durante uma palestra num evento da XP, o Galípolo reforçou que não tinha nenhuma novidade para dizer em relação ao que ele já havia declarado na semana passada, e quando afirmou com toda a sua convicção hawkish, né? Repetiu que a postura do BC tem que ser humilde e conservadora. E reafirmou que ainda não está onde o nosso mandato manda que a gente esteja, né? Referindo-se aí à convergência da inflação para a meta de 3% ao ano. E foi ao limite, abre aspas. O BC vai sempre atuar para buscar o mandato. Se tiver que dar doses maiores de juro, vai dar, fecha aspas. Como brinco, você brinca, né, Débora? O Galípolo, mais uma vez, desenhou a mensagem hawkish dele, dessa vez eu diria até com régua e esquadro. E mesmo assim, ainda não conseguiu esvaziar essas apostas majoritárias do mercado de um corte de 0,25 ponto percentual
da Selic em janeiro. Ele até reconheceu que o mercado está buscando aí um guidance sobre os próximos passos da política monetária, né? Está querendo uma palavra que dê um direcionamento, mas ele descartou que isso vai ser feito nesse momento, dizendo que o Copom não vê necessidade de tal sinalização, Débora. Pois é. Bom, mas já que a gente não tem muita novidade em relação nem a política monetária, né, lá nos Estados Unidos, a gente esvaziada, mas ainda tem dados importantes aqui no Brasil. O que você me diz em relação à novidade de Brasília? Porque, olha, o clima não está dos mais amenos por lá, por assim, acho que assim, né, a gente pode dizer, Theo. E que tensão, né? Nos 45 do segundo tempo, já praticamente 2025. Tá rolando aquele calorzinho do cerrado por lá, né, Débora? Mas enfim, novidade mesmo eu não tenho para te dizer nenhuma, viu, Débora? O problema é que esse clima de guerra entre governo e legislativo já está se arrastando e já ameaça aí a agenda econômica, né? Faltando aí poucas semanas para o final do ano. Temas aí como o projeto do devedor conto mais, o corte de benefícios fiscais e o aumento da taxação das fintechs e das bets estão nessa fila junto com o orçamento de 2026. O presidente Lula tenta apaziguar o ambiente com o Senado, onde as coisas iam melhores do que na Câmara, até que o Davi Alcolumbre foi para o confronto aí após a indicação do Jorge Messias para o STF, né? Depois de 10 dias de crise, o Lula resolveu entrar pessoalmente na articulação para conseguir a aprovação do Messias e já ontem convidou aí para um almoço lá no Alvorada o senador Weverton Rocha, né, que é o relator da indicação do Messias no Senado e também é uma pessoa muito próxima de Alcolumbre. Nesse almoço, aí, segundo a apuração de bastidores, o Lula começou a mapear os nomes da base aliada que são próximos ao Alcolumbre e que podem impor dificuldade aí para a aprovação do Messias. Entre eles estão os senadores Eduardo Braga, o Renan Calheiros e o presidente da CCJ, o Otto Alencar. O Lula até pretende conversar com o Alcolumbre, mas não agora, porque ele não age com a faca no pescoço, aí, segundo os aliados. Além de almoçar com o Weverton, né, o presidente se reuniu 2 vezes ontem com os ministros mais próximos e pediu que eles cuidem das votações da lei antifacção, do orçamento de 2026 e da PEC da segurança, enquanto ele, Lula, conduz aí diretamente as conversas com os senadores. Né? O presidente tenta adiar a sabatina, que foi marcada por Alcolumbre para o dia 10, né? Mas é justamente aí para não tentar, né? O Alcolumbre que não quer dar tempo ao Messias aí para conseguir virar os votos dos senadores ao seu a favor. Mas, segundo os cálculos do Planalto, o Messias já está muito próximo aí de conseguir os 41 votos necessários no plenário para ter a sua indicação ao STF aprovada. Hoje o Messias, inclusive, vai almoçar com os senadores de oposição num evento que foi articulado pela senadora Eudócia Caldas, que é mãe do prefeito de Maceió, o João Henrique Caldas. Apesar dela ser do PL, né, o partido do Bolsonaro, Eudócia se aproximou do Lula com a indicação da sua cunhada, Marluce Caldas, para uma vaga no STJ. E assim segue o baile lá em Brasília, Débora. É isso, e a gente vai acompanhando aqui os desdobramentos, porque eu acho que Brasília ainda deve dar o que falar, né, pelos próximos dias. Muito obrigada até pelos destaques. Forte abraço para você e para todo o time aí do BDM. Até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.